Bom dia a todos. Vamos iniciar então nossa aula de hoje e nós vamos falar sobre mais uma forma de dar início ao inquérito policial. Vou estar olhando à esquerda que eu estou gravando a aula no celular, tá bom? Então nós vamos dar início ao estudo de mais uma forma de dar início ao inquérito policial, que é na ação penal pública condicionada à representação. Né? Então, antes de iniciar, vocês têm que saber qual que é a frase técnica que o legislador vai dispor, seja no preceito sancionador ou nas disposições gerais ou transitórias, que identifica esta ação penal pública condicionada à representação. Vai estar escrito, nesse caso, nesse crime, somente se procede mediante representação. Então, se tiver escrito esta frase, somente se procede mediante representação, eu sei que trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação. Tá certo? Então, não é necessário decorar, é olhar no preceito sancionador, seja no Código Penal, nas leis especiais, e verificar o que o legislador está dizendo. Se ele falar que somente se procede mediante representação, eu tenho uma ação penal pública condicionada à representação. Tá certo? Então nós podemos exemplificar, não precisaria, mas podemos exemplificar, por exemplo, as lesões leves e as lesões culposas. A Lei 9.099 de 95, do Juizado Especial, diz que as lesões leves e culposas, apesar do código não dizer nada, em 95 a lei veio e diz, a partir de agora, essas lesões culposas ou lesões leves passam a depender de representação. Então, de ação penal pública incondicionada, ela passou a ser pública condicionada à representação, exceto quando houver violência doméstica, no caso de Lei Maria da Penha, porque aí o Supremo entendeu que mesmo lesão leve é incondicionada a ação e não condicionada. Tá bem? Então nós podemos exemplificar ainda o artigo 130, perigo de contágio de moléstia venérea. Se você olhar no parágrafo único do artigo 130, vai estar dizendo, nesse caso somente se procede mediante representação. Artigo 147, que é o crime de ameaça, parágrafo único do 147, somente se procede mediante representação. Artigo 156, furto de coisa comum, somente se procede mediante representação. As hipóteses do artigo 182, que é as disposições gerais dos crimes contra o patrimônio, desde que não haja violência ou grave ameaça, ou a vítima seja maior de 60 anos, aplica-se o artigo 182, ou seja, o irmão que subtrai um bem do irmão é ação penal pública condicionada à representação. O sobrinho que subtrai um bem do tio com quem ele coabita, se ele não é maior de 60 anos, houve um emprego de violência ou grave ameaça, estamos numa ação penal pública condicionada à representação. E também em relação ao cônjuge desquitado, inciso 1 do artigo 182, que é as disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. E ainda crimes contra a propriedade material, artigo 184, ele traz ali uma hipótese que a ação vai ser pública condicionada à representação. Né? O próprio artigo 145 remete que os crimes, no 141, inciso 2, né? Se o crime é cometido contra funcionário público no exercício de sua função. Nesse caso, nós temos aí uma ação penal pública condicionada à representação. Apesar que esse exemplo, o Supremo entendeu que pode ser pública condicionada à representação ou pode ser privada. Súmula 714 do STF. Vamos falar mais sobre isso no estudo de ação penal propriamente dita. Tá bom? Então eu dei uma exemplificação para vocês, mas desnecessária, porque o legislador, quando ele quer afirmar que não se trata de ação penal pública incondicionada, ele o faz expressamente. Se ele não diz nada é porque é incondicionada. Se ele quiser dizer outra modalidade de ação, ele o faz expressamente.
e a que nós estamos estudando agora é na ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou seu representante legal. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Mas então vem a pergunta, já que nós estamos estudando inquérito. Como que inicia o inquérito na ação penal pública condicionada à representação? Como que ele vai iniciar? Através da representação. Então, através da representação, vai ter início um inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Certo? Então, a representação dá início à instauração de inquérito policial. Agora, é lógico, alguns exemplos que eu dei são considerados crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles cuja pena máxima não ultrapassar 1 ano podem fazer a transação penal nos termos do artigo 76 da Lei 9.099. Então, lavra somente o termo circunstanciado, que é o TCO. Não vai instaurar inquérito, vai lavrar um termo circunstanciado, onde o autor se compromete a comparecer lá no juizado quando for intimado. E aí, se a pena máxima não ultrapassar 1 ano, transação penal, artigo 76. Se a pena máxima em abstrato não ultrapassar 2, ele terá direito à suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da respectiva lei. Nenhuma dessas hipóteses eu estou falando de instauração de inquérito. Tá? Agora, por exemplo, um irmão que destrói a porta da casa do irmão e subtrai lá uma motocicleta do irmão, aí nós temos a pena mais alta, a pena de 2 a 8. Então, nesse caso, sai fora do juizado. Então, necessariamente, você pode fazer uma representação para que o delegado instaure inquérito policial, porque nós estamos diante de um roubo, aliás, de um furto qualificado por rompimento de obstáculo. Tá? Mas é irmão e contra irmão. Tudo bem, aí é o artigo 182, inciso 2 do Código Penal. O inquérito policial vai ser iniciado através da representação. Mas o que é a representação? Representação nada mais é do que a manifestação de vontade do ofendido ou seu representante legal, no sentido de dar início, de autorizar a persecução criminal contra alguém. Então, só para vocês entenderem, na ação penal pública condicionada, quando o delegado instaura o inquérito policial de ofício, pelo princípio da obrigatoriedade, não está condicionada a manifestação de vontade de ninguém. Então chega ali um homicídio. Não adianta a viúva do morto falar, não, eu não quero que processa o sujeito que matou. Não, é incondicionado, o Estado tem um interesse. Agora, nesse caso, o irmão que furtou a moto de outro irmão, o Estado fica inerte, ele não tem interesse, a não ser que o irmão faça uma representação. Então, essa representação é a manifestação de vontade desse irmão, no sentido que teve subtraída a sua moto pelo outro irmão, no sentido de autorizar a persecução criminal, ou seja, o início de uma investigação buscando delimitar aí a materialidade e a autoria delitiva. Tá certo? Então, isso é representação. Tá? É manifestação de vontade no sentido de autorizar, de quem? Da vítima ou seu representante legal, no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém. Certo? Tudo bem? Bom, então nós vamos ver quem tem legitimidade para apresentar esta representação. Quem tem legitimidade? Já falamos, né? O ofendido ou seus representantes legais, que são o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente, o irmão. Né? Então, vamos imaginar que o irmão furtou a moto lá do outro irmão. Né? Mas vamos imaginar que aquele irmão que era o possuidor da moto, ele é incapaz. Então, nós temos aí o ascendente, né? O pai dele, se na ausência do pai, ele pode, se ele tiver
um filho, né, cônjuge, ascendente, depois vem o descendente. Se não tiver filho também, aí o irmão pode apresentar a representação. Então, a legitimidade é o ofendido ou seu representante legal, CAD. A vítima ou seu representante legal. Tudo bem? Formas de você exercer o direito de representação. Como que você exerce o direito de representação? Bom, eu posso fazer por escrito, né? Eu faço a representação por escrito e protocolo lá na delegacia de polícia respectiva do local onde se consumou o crime, certo? Então você vai protocolar lá na delegacia sua representação. Mas também eu posso ir lá na delegacia e contar toda a história para o delegado e falar, olha, eu quero fazer a representação. Aí o delegado vai mandar reduzir a termo a sua representação. Então ela pode ser feita por escrito ou verbalmente, que nesse caso será reduzida a termo. O delegado manda o escrivão lá digital que a pessoa está a representação e ela assina a representação. Então pode ser por escrito ou por termo. É necessário capacidade postulatória? É preciso ser advogado para fazer a representação? É preciso ser através de advogado? Não. Basta que o sujeito que tenha capacidade civil. Não precisa ser advogado. Pode ser através de advogado? Pode. Pode ser através de advogado. Não tem problema nenhum. O advogado junta a procuração, pronto, e vai lá e protocola a representação. Ou faz oralmente apresentando uma cópia da procuração. Será reduzida a termo. Mas aqui, mais interessante ainda, é possível você apresentar a representação através de procurador com poderes especiais. Não precisa ser advogado. Então, por exemplo, eu posso, sem ser a qualidade de advogado, ou na qualidade de advogado, eu fui vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, eu quero requerer a instalação de inquérito, eu vou fazer então a representação. Mas se eu não quiser fazer, eu posso outorgar poderes para que um terceiro faça. Precisa ser advogado o terceiro? Não. Basta que ele tenha capacidade civil. A única exigência é que a procuração que eu vou outorgar para o terceiro, ela necessariamente deve ter poderes especiais. Olha, para você oferecer a representação contra o fulano de tal, tendo em vista a prática do crime tal, tendo em vista o artigo 182, inciso 2 do Código Penal. Então, isso é procuração com poderes especiais. Colocar o crime, tendo em vista que ele transgrediu o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 ou 2. Então, nessa outorga de procuração, eu estou delimitando os poderes para o outorgado. Por que eu tenho que delimitar? Justamente para delimitar responsabilidades de mandante e mandatário. Senão eu outorgo uma procuração com poderes gerais. A pessoa vai lá, faz representação contra 10 crimes que o sujeito cometeu. E aí? E os outros que ele é inocente? Quem vai responder por denunciação caluniosa? Mandante ou mandatário? Então, por isso que tem que ter poderes especiais. Tudo que eu estou dizendo, pessoal, está no artigo 39 do Código de Processo Penal. Então, a procuração pode ser apresentada por procurador com poderes especiais. Esse procurador não precisa ser advogado. Qualquer pessoa com capacidade civil. Tudo bem? Que mais que nós podemos falar? Já falamos da forma, já falamos da legitimidade. Vamos falar do conteúdo da representação, então. O que deve conter esta representação? O que deve conter a representação? Analogicamente, conforme autoriza o artigo 3º do Código de Processo Penal, nós podemos dizer que os mesmos requisitos daquele requerimento lá do parágrafo 1º do artigo 5º,
Porque agora nós estamos falando do inciso 4º do artigo 5º. Os crimes que dependerem de representação, o inquérito não poderá ser iniciado sem a representação. É o parágrafo 4º do artigo 5º. É esse que nós estamos estudando. Tá certo? Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá, então nós falamos de legitimidade, nós falamos de que mais? Formas e o conteúdo. Então, a representação deve ter a narração do fato com todas as circunstâncias, né? Então, se o meu irmão furtou a minha moto. Então, mas como que ele furtou? Furtou no período da noite? Então tem a causa de aumento de pena do repouso noturno. Ele rompeu obstáculo? Então é furto qualificado, artigo 5º, parágrafo 4º, porque para ele conseguir furtar a moto, ele teve que estourar o portão de entrada da casa. Então ele rompeu o obstáculo. É uma das formas de agravar, no sentido assim, a pena maior, porque nós estamos diante do furto qualificado e não furto simples. Tá certo? O que mais deve conter? Individualização, classificação do crime. Se eu não conseguir a individualização completa, pelo menos os sinais característicos. Por quê? Lembra aquilo que eu falei na aula anterior. Tudo que você quer, e o inquérito só serve para isso, para investigar, para buscar a autoria e a materialidade, para se chegar até a autoria e materialidade. Então, quanto mais elementos você fornecer para o delegado, mais facilidade ele vai ter e mais rapidez ele vai ter na investigação, que o inquérito vai ser instaurado através da representação. Tá certo? Então, deve conter ainda, se aquilo que você descreve, os fatos que você narra e as circunstâncias, você só prova através de testemunha, é evidente que é necessário que você apresente aí o rol de testemunhas. Certo? Então, analogicamente, tudo aquilo que deve conter o requerimento do parágrafo 1º, letra A, B, C e D do artigo 5º, deve conter também a representação. Deve conter todos esses elementos. Tá? Então não adianta você falar o autor. Quem é o autor? O autor é moreno de estatura mediana. E aí? Como o delegado vai investigar? Eu já falei para vocês, né? Hoje, cada 10 homicídios se consegue chegar à autoria de 1, no máximo 2, fica entre 1 e 2. Que dirá esses crimes de menor gravidade, onde não há violência? Se não tem pelo menos uma pista para o delegado investigar, você acha que ele vai conseguir chegar até a autoria? Foi um sujeito moreno de estatura mediana. Não tem como, é impossível. Então você tem que dar elementos para que ele possa, o sujeito é alto, é loiro, chama Paulo e trabalha numa lanchonete lá na 13 de Maio. Lanchonete nome tal. O delegado tem como chegar até a autoria através das diligências, né, dos agentes que auxiliam a atividade do delegado, que são as de polícia judiciária. Tudo bem? Pessoal, quem tiver alguma pergunta que faça, né? Abre o microfone aí e pode fazer a pergunta, certo? Então nós estamos falando de representação, vamos continuar, isso na delegacia. O que interessa para a gente é como instaura o inquérito nessa modalidade de ação, através da representação. Então nós já falamos legitimidade, falamos do conteúdo, falamos da forma, né? E agora vamos falar se existe prazo. Será que tem prazo para exercer a representação? Ela não tem prazo, né? Então vamos lá. Se verificarmos o artigo 103 do Código Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal, eles dizem exatamente o conteúdo que ofendido ao seu representante legal decairá do direito de queixo de representação se não for exercida no prazo de 6 meses, a contar da data que tomou conhecimento quem foi o autor do crime.
Então, presta atenção. Primeiro, salvo disposição em contrário. Porque se tiver outra lei especial falando que do prazo diferente, nós vamos respeitar a lei especial ou os próprios dispositivos do Código que fala de forma contrária. Mas a regra geral, por isso que é salvo disposição em contrário, ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa de representação se não for exercido no prazo decadencial de 6 meses, a contar do dia que ele tomou conhecimento quem for o autor do crime. Então nós sabemos que o prazo, regra geral, é 6 meses, ok? Para oferecer a representação, tá? Aí eu pergunto a vocês, como que se conta esse prazo? Não é da consumação do crime. É do dia que a vítima ou seu representante legal tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Não é da data da consumação. É quando o ofendido ou seu representante legal tomou conhecimento quem foi o autor do crime. E a partir daí, então, começa a contagem do prazo. Mas aí nós temos que resolver. Como que se conta esse prazo? É prazo processual? Se for prazo processual, é aquele descrito no artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ou seja, exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Agora, se for prazo do direito material, aí inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Aí é artigo 10º do Código Penal. Então, o prazo do direito material, do direito penal, né, ele é contado incluindo o dia inicial, o dia do começo no cômputo do prazo. Artigo 10º. E se for processual, artigo 798, parágrafo 1º, exclui-se o dia inicial. É como no processo civil. Aqui, nós estamos falando, na literalidade do artigo 38 do Código de Processo e 103 do Código Penal, que o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa. Então, eu estou falando em decadência. Se eu estou falando em decadência, eu estou falando do Instituto de Direito Material. Portanto, a contagem do prazo deve ser do direito penal e não do direito processual penal. Ou seja, se eu tomei conhecimento hoje quem foi o autor do crime, meu prazo inicia a partir de agora, a partir de hoje. Porque é prazo decadencial. A decadência está lá, né? No artigo 103, ela está no artigo 107, como o rol das causas extintivas da punibilidade. Tá certo? Então, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa, é decadência. Ele tem 6 meses para exercer. Se ele não exercer, ocorreu a extinção da punibilidade pela decadência. Certo? E detalhe, este prazo, ele é contínuo, ele é peremptório. Né? Nos termos do prazo decadencial, né? Ele não interrompe, ele não suspende. Então, se o seu prazo decadencial cair num sábado, eu vou deixar para exercer a representação na segunda, porque sábado não é dia útil. Perdeu o direito. Ocorreu a decadência. Caiu no domingo, vou deixar para segunda. Perdeu. No feriado, perdeu. Você tem que ir lá no plantão e protocolar de despachar esta representação sua. Senão você estaria decaindo do direito de representação. Tá certo? Tudo bem sobre a aula? Então nós falamos o prazo, que é a regra geral, salvo exceções. Nós falamos como que eu conto, que não é da consumação, é da data do conhecimento de quem foi o autor do crime. E falamos também que a contagem é na forma do direito material, de acordo com o artigo 10º do Código Penal, e não a forma de contagem processual. E esse prazo não sofre interrupção, ele não sofre suspensão, ele é contínuo, ele é peremptório. Diferente, por exemplo, do prazo prescricional, né, que ele interrompe, ele suspende, tem vários marcos interruptivos, da data da consumação até o recebimento da denúncia, recebimento da denúncia até a sentença recorrível até o acordo proferido pelo tribunal. Então são vários marcos interruptivos
Já na decadência não, é contínuo, é peremptório, o prazo é fatal. Tudo bem? Mas agora preste atenção nesse exemplo que eu vou dar. Vamos imaginar que o sujeito tem 17 anos, não tem capacidade, então ele precisa do representante legal. Ah, tem o pai dele. Tá, o pai dele, então, é o representante legal dele, ok? Então, o pai dele tomou conhecimento de quem foi o autor do crime. Só que o pai não exerceu o direito de representação. Por quê? O representante é justamente para velar pelos direitos, o que é melhor para o representado. Não é isso a lógica, a regra? E o pai achou melhor que, eu tenho a conveniência de oportunidade de oferecer a representação ou não, a lei me deu esse prazo, o Estado deixa a meu critério acionar o órgão da persecução criminal apresentando a representação ou não, ou se eu não fizer nada vai ocorrer a decadência. O pai verificou isso e achou melhor que para o filho seria melhor e para todo mundo não oferecer a representação. Então ocorreu a decadência, tá? A pergunta é, será que quando essa pessoa de 17 anos, que foi o ofendido, será que quando ele completar 18 anos, ele pode exercer o direito de representação? O que vocês acham? Porque aí, se entenderem que sim, aí o prazo de 6 meses seria contado do dia que ele completar 18 anos. Então, completou 18 anos hoje, inicia o prazo decadencial de 6 meses para ele oferecer a representação. O que vocês acham? Que não, né? Que não. Tá, quem mais? Vamos, pessoal, vamos participar. Nós estamos com 27 alunos aí. Então, mas tudo bem, sim, mas não seria lógico? Então não precisaria do representante. Deixa ele completar 18 anos, ele vai lá e se ele quiser, ele oferece a representação. Qual é a lógica do representante legal? Não é ele que vela pelos interesses do representado? Se ele achou melhor, naquele momento, que era conveniente não oferecer a representação, mesma coisa, vamos imaginar que a ameaça não fosse menor potencial ofensivo. Vocês me ameaçaram de morte. Tá? Crime formal, eu não preciso sentir ameaçado. Basta você prenunciar um mal injusto e grave, imprimindo seriedade na sua conduta, você já estaria cometendo um crime formal, ou seja, basta a conduta, não é necessário que ocorra o resultado, ou seja, eu não preciso se sentir ofendido, já ocorreu o crime de ameaça, tá certo? Mas eu tenho a conveniência, a oportunidade de processar, iniciar a persecução criminal contra vocês, ou não, talvez, por conveniência eu posso achar, não, mas se eu fizer isso, eu vou ter que parar de dar aula para a sala tal, então é melhor eu deixar isso quieto, eu não sentir ameaçado também, deixa isso quieto que vai ser mais conveniente. Então, naquele exemplo que eu dei, o pai pode pensar desta forma, que é mais conveniente, naquele momento ali, deixar tudo quieto, pacificar. E o Estado outorga a ele esse poder de acionar a persecução criminal ou não. E agora, com essa argumentação, o que vocês acham? Sim, justamente isso que nós vamos exemplificar. Eu discordo, é lógico, dessa posição, não é súmula vinculante. Tourinho tem um entendimento bastante coerente sobre isso. Ele entende que quando você abre mão e ocorre essa decadência, você equivaleria uma renúncia. E a renúncia é uma causa extintiva da punibilidade.
você estaria renunciando àquele direito, tá? Mas aí o Supremo veio e sumulou essa questão. Súmula 594 do STF. Ele diz o seguinte: ele diz que o prazo é duplo. E é um prazo para o representante legal e um prazo para o representado. Súmula 594 do STF. Prazo duplo. Questionado por parte da doutrina, especialmente a doutrina do Tourinho, que é consagrada, vários doutrinadores remetem a esse posicionamento dele, que, ao meu ver, bastante coerente, mas prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é um prazo duplo. Então, quando esse menor completar 18 anos, ele poderá exercer esse direito de representação, cujo prazo contar-se-á do dia que ele completa 18 anos. Prazo decadencial de 6 meses, contando de acordo com o direito penal. Artigo 10º. Certo? É lógico que se à época o sujeito tinha 14, 15 anos, o pai não exerceu, se naquele período ocorrer, né, uma extinção da punibilidade pela prescrição, isso será observado. Então tem que analisar a pena em concreto do crime também. Mas são detalhes especiais que nós vamos deixar para tratar depois. Tá bem? Então falamos sobre essa questão do prazo duplo, certo? Agora vamos falar, eu tenho que falar, porque aqui nós estamos praticamente esgotando quase tudo o estudo de ação penal. Depois vai ser bem rápido quando eu entrar na teoria sobre ação penal, porque aqui eu estou esgotando quase que tudo, praticamente. Então vamos lá, destinatário da representação. O que interessa para a gente aqui, como destinatário, é o delegado de polícia, não é isso? Delegado de polícia, para instaurar inquérito policial. Então, o destinatário é a autoridade policial, é o órgão da persecução criminal do Estado, competente, nos termos do artigo 144, salvo engano, parágrafo 4º da Constituição Federal, a autoridade policial competente para instaurar inquérito policial. Então, o destinatário aqui da representação, o delegado de polícia, que ele poderá deferir ou indeferir. Se ele indeferir a instauração de inquérito através da representação, você pode discordar e recorrer. Aí, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º, você pode apresentar um recurso administrativo, nesse caso, para o chefe de polícia. E o chefe de polícia hoje é o chefe de polícia, polícia civil e polícia militar, que é o secretário de segurança pública. Então, se no concurso tiver chefe de polícia, vocês assinam lá chefe de polícia. Se não tiver chefe de polícia e tiver secretário de segurança pública, vocês assinem secretário de segurança pública, tá? Que é o chefe da polícia. Antigamente usava essa terminologia. Então, do indeferimento, do requerimento ou da representação de instauração de inquérito, cabe recurso ao chefe de polícia. Artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Tudo bem? Então, tudo bem, mas essa representação, eu posso fazê-la para o Ministério Público? Olha, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma cidade onde só tem um promotor e um juiz lá na comarca. Isso é mais provável que isso pode acontecer. O que eu faço? Eu vou lá no promotor, marco lá um horário e levo lá a filmagem, que foi meu irmão que furtou a minha motocicleta, levo a filmagem, levo a qualificação lá do meu irmão, levo as testemunhas, porque tinham os dois vizinhos lá fora na filmagem, apareceu, eles viram meu irmão saindo, subtraindo a motocicleta, arrombando o portão e subtraindo a motocicleta. Tudo isso eu levo para o promotor e falo: Excelência, eu vim fazer uma representação. Ah, é? Então tá, eu vou reduzir a termo aqui. Espera aí, mas deixa eu analisar. Deixa eu ver se tem indícios de autoria e materialidade nessa documentação que você está me apresentando. Porque se tiver indícios de autoria e materialidade, o inquérito policial torna-se dispensável. Porque o promotor, e naquele material que eu apresentei para ele,
ele já tem os elementos para oferecimento da denúncia, que indícios de autoria e materialidade. Ele vai e oferece a denúncia. Ou, se aquele crime estiver nas hipóteses de não persecução criminal, o promotor vai fazer uma proposta de não persecução criminal, desde que meu irmão confesse o crime e nas condições que a lei determina. Não persecução criminal, proposta de não persecução criminal. Ou ele requer o arquivamento daquelas provas. Não, o que você está falando aí, ó, nem crime não é. Eu vou requerer Você fez a representação, reduzir a termo com essa documentação, mas eu vou requerer o arquivamento. Então, essa hipótese de arquivamento, que o Ministério Público requer, ela está suspensa por decisão do ministro Fux, porque a lei mudou. Então, quem vai analisar se mantém esse arquivamento ou não é uma instância do Ministério Público que vai ser formada por procuradores e tal. Então, só que o ministro Fux suspendeu, porque o Ministério Público não tinha essa estrutura ainda, e ainda não tem para fazer isso. Então, continua o artigo 28 antigo, ou seja, o Ministério Público requer o arquivamento, se o juiz discordar, ele manda para o Procurador-Geral, que é o artigo 28 antigo. O Procurador-Geral pode concordar com o juiz, com o promotor, que é caso de oferecimento, arquivamento, ou se ele discordar, ele mesmo oferece denúncia ou designa um outro promotor para oferecê-la, tá? Mas se o promotor entender que aquela representação que você fez, os documentos que você apresentou, não contém tudo, mas é possível uma investigação, chega até a autoria, aí ele vai pegar toda essa documentação e vai ordenar que o delegado instaure um inquérito policial. Ele requisita a instauração de inquérito policial. Aí ele manda para o delegado uma cópia da representação. Ele manda toda aquela documentação e uma cópia da representação. E o delegado, então, proceder-se-á a instauração de inquérito policial para investigar aquele crime, enviando ao Ministério Público uma cópia da representação. Tá certo? Mas a lei também diz que você pode fazer a representação perante o juiz, que é o parágrafo, salvo engano, artigo 39, parágrafo 4º do artigo 39. Se não for, vocês me corrigem. Eu acredito que quem está acompanhando aí, artigo 39, parágrafo 4º. Quando a representação é feita pela autoridade judiciária, esta determinará, requisitará, aliás, a instauração de inquérito. Então, se você faz a representação verbalmente para o juiz, ele irá mandar reduzir a termo e requisitará ao delegado a instauração de inquérito, mandando lá junto no ofício a cópia da sua representação, que foi feita lá perante a autoridade judiciária. Tudo isso é incomum, tá? Você fazer diretamente para o promotor, diretamente para o juiz, tudo isso é incomum. A lei tem a previsão. O comum é você, nos casos que a lei possibilita, que não são considerados crimes de menor potencial ofensivo, é que você faça para o delegado de polícia. E o delegado proceder-se à instauração de inquérito policial. Tá certo? Destinatários da representação. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aí? Vixe, espera aí, pessoal, o microfone aí tá ruim aí. Alguém fez pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta? Estou à disposição. Então vamos lá, vamos continuar. Vocês estão me ouvindo bem? Senão, talvez vocês não estejam nem me ouvindo. Tá ouvindo? Então tá, tudo bem. Vamos lá. Pois não.
Então, a denúncia, não usa esse termo denúncia, eu uso o termo representação. Denúncia é outra coisa. Denúncia é uma peça técnica que dá início a um processo. Quem é o titular é o Ministério Público. Ele oferece denúncia. Né? Então, eu entendi. Você fazer a representação lá para o Ministério Público. Tá? Mas, se você faz na delegacia, o delegado vai receber. Ele é obrigado. Você tem o direito de petição, o direito constitucional de petição. Então, você apresenta a representação. Se o delegado indeferir, você faz o recurso ao chefe de polícia. Isso na teoria, porque na prática, de repente, a gente vai lá na seccional, conversa com o seccional, ou faz um pedido diretamente ao delegado seccional e acaba resolvendo essa questão de instauração, tá? Mas isso é na prática. Teoria não, teoria é recurso ao chefe de polícia, ao secretário de segurança pública, ok? Então tá, vamos lá. Então, vamos falar agora se é possível você se retratar, né? Vamos imaginar então, eu fui lá na delegacia e protocolei a representação. Tá dentro do prazo decadencial de 6 meses. Eu protocolei a representação. Será que eu posso me retratar? Eu posso ir lá na delegacia e desdizer, dizendo, olha, eu não quero mais que dê seguimento aí, eu estou apresentando aqui a minha retratação. Então, será que é possível a retratação da representação? É possível, tá? Nos termos do artigo 25 do Código de Processo Penal, artigo 102 do Código Penal. Até o oferecimento da denúncia é possível a retratação. Então, a qualquer momento, se o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia, você pode se retratar. E aí, encerra, acaba. Tá? Você pode se retratar até o oferecimento da denúncia. O que é o oferecimento da denúncia? Quando o promotor, se o processo for físico, quando ele manda lá no protocolo do fórum e bate o carimbo lá, protocolada. Aí ele já ofereceu. O verbo oferecer é isso. Pois não. Não, é o que nós estamos estudando. Não, incondicionada não. Nós estamos falando de representação. Retratação da representação. Tanto que lá na Lei Maria da Penha, você vai encontrar lá que a representação poderia ser retratável se fosse na presença do juiz. Só que quando a ação penal era pública condicionada à representação, por exemplo, nos casos de lesão, corporal de natureza leve. Então, hoje, as lesões corporais de natureza leve, na Lei Maria da Penha, não cabe retratação, porque ela é incondicionada. Ela é incondicionada na lesão leve. Tá certo? Então, vamos lá. É possível a retratação? Sim, desde que o promotor não tenha oferecido denúncia. Se é eletrônico, é quando ele protocola a petição digital da denúncia e acabou. Não é quando mas se ele ofereceu, o juiz ainda não recebeu, eu não posso retratar? Não, porque o verbo diz oferecer, ele não diz receber. Ele poderia dizer, se o juiz não recebeu ainda, é possível a retratação. Não é isso. O verbo é até o oferecimento da denúncia é possível a retratação. Certo? Está lá no artigo, anotem, artigo 102 e artigo 25 do Código de Processo Penal. Então, você pode falar do jeito. Olha, a representação é irretratável. Se o promotor já ofereceu denúncia, ela é irretratável. Ela será retratável quando? Se o promotor ainda não ofereceu denúncia, até o oferecimento da denúncia. Tá? É o teor do artigo 25, então, 102. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Podemos continuar? Ok? Então vamos lá. Agora vem outra pergunta, então, eu faço. É possível a retratação da retratação? Então vamos dar o exemplo, para vocês entenderem. Eu vou lá na delegacia e faço uma representação. Depois eu volto lá na delegacia e estou falando, olha, estou me retratando, protocolo lá, uma retratação. O promotor não ofereceu denúncia, o inquérito está lá na delegacia ainda. Eu me retratei, ok. Depois eu chego em casa, eu penso bem, falo, não, mas por que eu fiz isso? Não, eu quero que continue. Aí eu vou lá e falo, olha, não, eu quero que continue
com a investigação. Isso é retratação da retratação. Será que isso é possível? Você vai, fala que quer, depois fala que não quer, depois fala que quer de novo. Isso é retratação da retratação. Será que seria possível? Então, realmente eu discordo dessa posição também absurda, ao meu ver, do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal entende que pode, se tiver ainda no prazo decadencial de 6 meses. E ele não fala quantas vezes. Então você pode falar que quer, depois fala que não quer, depois fala que quer, depois fala que não quer, depois fala que quer. Se tiver no prazo de 6 meses, não tem problema. Então é possível a retratação da retratação, desde que esteja dentro do prazo decadencial de 6 meses. Ou seja, o promotor também não pode ter oferecido denúncia, né? Lógico. Mas se estiver no prazo decadencial de 6 meses, você pode fazer a retratação da retratação. Tourinho também já vem com uma posição bastante forte, dizendo, não, mas essa retratação que ele fez equivaleria a uma renúncia. E a renúncia é uma causa extintiva da punibilidade, ainda que está na ação penal privada, mas ela está prevista no artigo 107 do Código Penal. Então equivaleria a uma renúncia ao direito que eu tinha. Se eu vou lá e faço uma retratação, eu estaria abrindo mão, eu estaria renunciando a esse direito que eu tinha. Portanto, eu não poderia mais me retratar. Tá? Então, para o Tourinho, ele entende que não existe essa hipótese de retratação da representação. Mas aí tem o entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido que é possível a retratação da retratação desde que esteja dentro do prazo decadencial de 6 meses. Tudo bem? Agora vamos falar o último assunto, então, de ação penal nessa instalação de inquérito através da representação, na ação penal pública condicionada à representação, é falar sobre a natureza jurídica da representação. Qual é a natureza jurídica da representação? Nós podemos afirmar que trata-se de uma condição de procedibilidade da ação penal. Procedibilidade. Isso significa o quê? O promotor, como é titular da ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, nos termos do artigo 24 também do Código de Processo Penal, ele como titular da ação penal pública, se ele oferece a denúncia sem a representação, o juiz, nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, poderá rejeitar a denúncia. Por quê? Falta uma condição de procedibilidade. Tem indício de autoria e materialidade? Tem. Mas espera aí, cadê a autorização da vítima ou do seu representante legal, que é a representação? Não tem. Então eu vou rejeitar a denúncia do Ministério Público, por faltar uma condição de procedibilidade da ação penal. Tá certo? Olha que interessante. Natureza jurídica. Condição de procedibilidade da ação penal. Sem ela, não começa um processo. A denúncia não pode ser recebida. Não começa um processo de ação penal pública no Poder Judiciário. Certo? Então, essa é a natureza jurídica da representação. Condição de procedibilidade da ação penal. Certo? E qualquer omissões ou irregularidades na representação também podem ser supridas. Quem lê aí, quem está acompanhando com o código, lê o artigo 569 do Código de Processo Penal. Vamos lá, 569. As omissões na queixa, na representação. Correto? Então, qualquer omissões e irregularidades podem ser supridas até a sentença final, exceto a queixa, que eu vou falar sobre isso.
a qualquer tempo. Pode ser suprida irregularidade? Pode. Tudo que está aí nesse artigo 569, exceto a queixa, que aí eu vou discutir o alcance da interpretação desse até a todo tempo até a sentença final. Na queixa, não. Na queixa nós temos outro entendimento doutrinário. Tá certo? Mas o que eu quis mostrar para vocês aqui é que essas omissões, caso exista na representação, elas podem ser supridas a todo tempo até a sentença final. Tá certo? Tudo bem? Pessoal, o objetivo da aula hoje seria falar sobre a representação. Eu não sou muito bem até com a garganta